Fala galera, tudo bem? Estamos vivendo uma época completamente diferente aí, época de pandemia, de coronavírus. Eu resolvi fazer um especial aqui, serão 2 vídeos para tratar sobre o assunto com algumas pessoas que lidam diariamente com atletas. Nessa primeira edição eu vou falar com o Eduardo Alonso, que é manager e treinador da Vila da Luta, Vander Valverde, que é head coach na Team Nogueira, e o Cristiano Marcelo, que é treinador e líder na CM System. Então vamos saber um pouquinho a opinião deles sobre essa época, o que eles acham das declarações do Dana White. Se você não é inscrito aqui, se inscreva agora e acompanhe tudo comigo. Vamos embora! Bom, esse período está sendo um período muito difícil para todo mundo, né? Não é diferente com a Vila da Luta, nossa academia, por determinação aqui de São Paulo. A gente teve que fechar as portas e também por uma questão de bom senso, né? Uma vez que a gente tem que levar essa pandemia muito a sério, não dá para vacilar. Inicialmente a gente cogitou a hipótese dos atletas profissionais treinarem, né? A portas fechadas, mas realmente isso não seria viável em virtude de um risco maior ainda de contágio. O esporte de luta, principalmente o esporte de agarro, é um esporte de muito contato físico, né? É um contato muito próximo, então a possibilidade de contágio realmente acaba aumentando. E a gente tem que pensar na preservação também das pessoas que estão à nossa volta, dos parentes, idosos, mães, avós, pais, pessoas com doenças pré-existentes, enfim. Então realmente não houve alternativa a não ser cancelar esses treinos e a gente tenta passar por isso da melhor forma. Eu acho que é um momento que existe uma causa maior e a gente não pode ignorar a nossa parte na sociedade. Eu espero que todos do meio pensem dessa forma, né? Que a gente possa colaborar para haver uma solução quanto antes, o mais rápido possível, apesar dos desafios que vão desde desafios econômicos, da sobrevivência das pessoas, até desafios esportivos mesmo, de manutenção de condicionamento. Fala galerinha do Olhar da Luta, meu nome é Vander Valverde, eu sou o head coach da Team Nogueira e vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre esse momento atual com relação ao coronavírus e o que isso vem afetando na vida dos atletas. Nesse momento agora, estão treinando somente em casa, a gente vem fazendo um acompanhamento de forma indireta, né, com os nossos treinadores, principalmente da parte física, né? Mas é bem difícil, né? Para o atleta, nós tínhamos vários compromissos marcados, então a gente, nesse momento, teve que cumprir as regras, né, das organizações responsáveis pela saúde, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Por enquanto, a medida que a gente tomou é interromper o treino, né, que eu acho que é necessário, é importante até para preservar a integridade da saúde de toda a equipe, não só dos atletas, mas da equipe técnica, de algum staff, né? A academia ela não gira só com o atleta e treinador, né? Tem o pessoal da faxina, da limpeza, tem a administração, a secretaria. Então isso foi importante para a gente poder estar tomando essa decisão de interromper o treino. Então, aos que procuram, eu procuro fazer um protocolo de fazer um estudo dos adversários, daqueles que os eventos foram cancelados devido ao corona. Procurar fazer a movimentação de Muay Thai, quem mora com alguém que treina também, que muitos moram no alojamento, muitos moram com companheiros de treino, conseguirem fazer um corpo a corpo também fazer, se não o que puder fazer sozinho. Muita flexão, muito abdominal, muito polichinelo, muita sombra de Muay Thai. E é o que dá para fazer, não tem muito o que se fazer essa hora, né? Treinamento mental é o mais importante nesse momento. A gente tenta, dentro do possível, fazer um acompanhamento à distância do treinamento dos atletas, principalmente daqueles que têm, em tese, compromissos mais próximos, né? A gente tem um grupo de WhatsApp onde esses atletas que devem lutar ou podem lutar, porque essa altura a gente não sabe ao certo, mais urgentemente após o controle da pandemia, a gente tem um grupo de WhatsApp com esses atletas e existem orientações para treinos individuais, tanto da parte de preparadores físicos, né? Alguns têm os seus próprios preparadores, como algumas sugestões de treinamento para gestual técnico, treinamento de luta dentro do possível. Alguns têm uma estrutura um pouco melhor em casa, né? Com
algum tipo de aparelhagem, seja de musculação, preparação física ou mesmo de luta, saco de bater, enfim, que você tem como tentar minimizar um pouco esse impacto. Agora, evitar o impacto totalmente é impossível, né? De qualquer forma vai haver impacto, porque você não consegue manter um treinamento de alto nível com essas circunstâncias, com esses ingredientes. Então o que a gente tenta fazer é minimizar um pouco esse perfil. Agora, dependendo da data de eventuais lutas e compromissos, vai ficar difícil que a galera esteja realmente em alta performance, considerando as condições atuais que são prioritárias, né? Na verdade, não tem muito o que se fazer nesse momento, a não ser esperar e esperar da melhor maneira possível. Os eventos foram cancelados por tempo indeterminado. Quando voltar, eu tenho certeza que vai haver a relocação de datas, de lugares, e só aí a gente vai ter real noção do que se fazer. E para os lutadores não tem o que fazer, é minimizar o prejuízo, se manter no máximo possível treinado para quando voltar a volta ser mais rápida do que antes. É a única coisa que pode se fazer. Olha, administrar esse momento com os lutadores não é fácil, especialmente porque a gente não tem uma certeza exata de quanto tempo esse processo vai durar, de realmente como as coisas vão acontecer. Não existe ainda muita informação concreta em relação à volta de eventos e nem tem como existir, né? Até porque são questões que não dependem dos organizadores de evento. Hoje você tem fronteiras fechadas, você tem ordem de saúde pública seríssimas, você tem proibições em determinadas cidades para funcionamento de comércio, por aí vai. E realmente é necessário, né, do meu ponto de vista, respeitar a opinião dos especialistas, existir um distanciamento social, existe um certo componente de ansiedade pelo incerto, né? Para a gente não ter uma certeza do que realmente vai acontecer e quando vai acontecer e de que forma vai acontecer. Agora não existe outra alternativa, a não ser viver um dia por vez, uma semana por vez e tentar minimizar o prejuízo desse impacto. É a única coisa a ser feita. Está causando um impacto muito grande dentro do nosso time. Todos sabem, mas se não sabem, o atleta ele vive do salário da luta. Isso quer dizer que ele não recebe um salário mensal. Quando ele recebe mensal é de algum apoio, algum patrocínio, mas o atleta ele vive de lutar, né? Ele se prepara 2, 3 meses para estar pronto para um evento. Os atletas que conseguiram lutar antes, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, até conseguiram estar, né, estão conseguindo se manter bem aí com uma reserva. Mas atletas que não lutam desde o ano passado, tipo no mês de novembro, dezembro, janeiro, o ano praticamente ia começar para eles, já com uma luta marcada agora para abril, isso tem um impacto muito grande com relação ao financeiro, já que todo mundo sabe que uma vida de um atleta de alto rendimento é necessário um gasto maior, né? Suplementação, uma alimentação melhorada para ele, o atendimento, muitas vezes quando ele não tem o apoio de algum atendimento nutricional, de algum médico especialista que vai influenciar no resultado dele, no trabalho ele tem que pagar, isso é um custo. Então não ter esse salário agora está fazendo a diferença. A gente está sempre orientando como time, né? Eu particularmente como treinador, a gente tenta fazer um papel um pouco de gestor ali também, ou passando um pouco da nossa experiência. Acho que quem nunca viveu um momento de crise, então a gente vai passando esses conselhos para os atletas para estarem sempre guardando alguma coisa. Normalmente eu indico ele estar guardando alguma coisa para o próximo camp. Então alguns dos atletas já estão mexendo no dinheiro do camp para poder se manter, né? Os atletas têm que pagar aluguel, aqueles que, né, se manter ali mais tempo dentro de casa, acaba gastando um pouquinho mais, né, do que está saindo para treinar, ele fica dentro de casa, o atleta começa a ficar um pouquinho mais ansioso. Isso é até uma preocupação da gente, que aí tem aquele atleta que, se bobear, ele vai começar a comer mais, sai da dieta dele. O impacto está sendo muito grande.
não só para os atletas, mas também para a equipe de treinadores, né? Não é que a gente vive do dinheiro do atleta, mas o pagamento do atleta, ele influencia diretamente nesse gerenciamento do nosso time, né? Então o time está parado, né, por enquanto. A gente está aguardando aí as novas notícias, né, o que vai acontecer para frente, mas o impacto está sendo bem grande com relação à situação financeira e os atletas não estarem podendo competir. Então, o impacto, acho que não só para mim, mas para todo mundo que vive do esporte, da academia em si, a questão dos alunos não irem treinar, está com a academia fechada, você não está gerando renda. E em relação ao principalmente a CMCs, que somos 90%, 99% profissionais que vivíamos da luta no sentido de eventos, sem os eventos, sem luta, e isso ainda quando voltar, por mais que você, como eu falei, se mantenha treinando em sua casa, não é a mesma coisa. Então vai um bom tempo ainda até que tudo volte ao normal. É a mesma coisa que você está num trânsito, o sinal fecha, ninguém volta aos 60 km por hora de vez. Vai 10, 20, 30, 40, 50, 60. Até você conseguir voltar ao normal, vida normal. Então, acho que não só para mim, mas qualquer tipo de segmento vai ser muito complicado o pós-coronavírus. Mas com muita fé e muito trabalho, tudo vai voltar ao normal. Olha, para mim, pessoalmente, o impacto profissional é um pouco subjetivo. A gente tinha acabado de fazer a luta com o Demian no UFC, então a gente concluiu aquele ciclo de trabalho. Graças a Deus eu sou um profissional já de muito tempo na área, então eu tenho meu pezinho de meia, né, e não dependo necessariamente do meu dia a dia para a sobrevivência hoje em dia. Porém, é claro que é uma situação ímpar, né? A gente tem um impacto na rotina, não tem como você exercer a tua profissão da mesma forma, literalmente, porque você não está em contato tão constante com os atletas, você não está na rua podendo prospectar, procurar clientes, etc. e tal. Ou mesmo debatendo ideias de treino com treinadores, é diferente o contexto, né? Por mais que você se comunique à distância, por mais que hoje existam recursos de vídeo, é um contexto que não se compara àquele contexto tradicional do dia a dia. Então eu diria que o impacto profissional, para mim, especificamente, é mais nesse sentido do que financeiro. Para muita gente é um impacto financeiro muito sério, né? A gente tinha atletas na academia que estavam na última semana de camp para lutas no ACA, por exemplo, tiveram a luta, né, adiada e sem grande previsão e a princípio só lá para agosto. Então os caras precisam desse dinheiro para viver. O futuro, como a gente diz agora, a Deus pertence. É esperar passar a quarentena. Assim que passar a quarentena, a gente vai ter a real noção do que vai acontecer com os eventos, com as academias. Tá todo mundo ansioso para isso, para que volte os eventos, que voltem as academias a todo vapor, para que tanto para quem treina a parte física só, por bem-estar, que são os amadores, e os profissionais para voltarem a treinar para que possa o mercado esquentar de volta. Mas isso aí é só depois que acabar a quarentena, acabar essa loucura toda, que a gente vai ter real noção do panorama do mercado chamado MMA. Com relação à administração do UFC, falando diretamente do Dana White, né, ele tem publicado aí no Twitter e em algumas redes sociais que ele está pretendendo ser o primeiro esporte a voltar, o MMA vai voltar primeiro que todo mundo. Eu acho que cada um tem que defender o seu e ele tem que pensar de maneira positiva, mas eu não creio que isso vá acontecer. A gente recentemente agora, durante essa semana aí, essas semanas a gente viu o maior evento do mundo esportivo, ele acabou de ser adiado, né? Então vai ser para julho de 2021. Para o Japão, que ia sediar as Olimpíadas, isso é um impacto financeiro muito grande. Então acredito assim, se as Olimpíadas, que é considerado o maior evento do mundo, ela teve que puxar o freio,
eu acho que os outros eventos esportivos também, né? A gente não tem só o UFC como grande evento, mas a gente tem no próprio Estados Unidos mesmo, já que a organização americana, a gente tem a NBA, NFL, tem acompanhado muitos eventos esportivos. Agora já era para começar a temporada do beisebol e também foi cancelado. O Trump já deu a notícia que até o final de abril vai manter aí o isolamento social para todo mundo, né, já que o número de casos é muito grande e isso é preocupante. Então eu acredito assim, o Dana White ele pode pensar positivo, eu acho que ele deve pensar positivo, mas eu não creio que ele vá conseguir fazer esse evento primeiro que todo mundo. Bom, eu acredito numa volta assim mais rápida que de repente que os outros esportes. O Dana é um cara muito inteligente, ele ajudou a construir um esporte que vale hoje 4,5 bilhões de dólares, que maior que o PIB de muita economia aí. Eu acredito que sim, ele não está jogando isso de boca para fora, ele com certeza ele está bem assessorado em relação ao que está acontecendo mundialmente em relação ao Covid, e tomara que isso seja com prudência, lógico e evidente, que seja verdade e que realmente aconteça. Isso aí com certeza faria aquecer bem mais rápido a economia dentro do MMA. Olha, eu realmente não sei dizer se o UFC vai retornar antes de qualquer outro esporte. Eu acho que é sim possível, até porque eu não estou vivendo o dia a dia lá, né, deles interno para saber as medidas que estão ou não sendo tomadas, mas eu acho assim, não tem muito milagre, né? Não é uma coisa tão simples de resolver. Como eu disse, existem diversos países com as fronteiras fechadas, existe a dificuldade dos atletas em se preparar corretamente, existem questões governamentais, proibições locais, questões logísticas de fornecedores, de produtos que estão correlacionados com os eventos, de uma série de fatores, rede hoteleira. Como você resolve todos esses ingredientes? Até o transporte aéreo, a maioria das companhias aéreas cancelou quase todas as rotas internacionais, né? Existe um controle muito grande nisso tudo. Então, realisticamente falando, como que você resolve isso assim, num prazo muito curto, né? Eu acredito sim que possa voltar antes de outros eventos, mas eu não acredito, em tese, sem ser especialista, que volte tão cedo, né? Pelo menos naquela condição que a gente conhecia. A gente tem que esperar para ver. É óbvio que o pessoal do UFC é super capaz, e a única coisa que a gente pode fazer é continuar fazendo a nossa parte enquanto cidadão antes de qualquer coisa. Bom, se eu fosse o Dana White agora, eu não arriscaria tá colocando os atletas, né? Como eu falei anteriormente, não arriscaria estar colocando os atletas para competirem. Eu estaria, na verdade, como uma grande empresa, pensando em soluções para esse meu contratado. Eu acho que, como eu falei, o atleta ele vive do salário da luta, mas se o atleta não lutar, ele não recebe. É um pouco injusto isso, porque ele é contratado, ele tem um contrato de trabalho, mas ele não está podendo trabalhar por força, né? Não é por conta dele, mas isso é um acontecimento mundial. Todas as nações estão tomando as suas medidas. Então, se eu fosse o Dana White, eu ia estar com a minha equipe de trabalho pensando no que eu poderia estar fazendo para os meus contratados, né? Porque os atletas eles vivem de lutar, não estão recebendo nada, e isso na frente pode ter uma repercussão maior. Que o atleta, o dinheiro dele, se o dinheiro dele acabar, ele já não vai conseguir suplementar da maneira correta, começa a não se alimentar da maneira correta, ele até pode voltar a treinar, mas a gente sabe que o atleta de alto rendimento ele é diferenciado, ele precisa de um suporte maior. Então eu não arriscaria estar colocando isso em jogo, a vida de atletas. A gente está acompanhando aí, o atleta realmente ele tem uma saúde mais forte, mas os estudos mostram que também a imunidade de um atleta ela abaixa muito mais rápido do que uma pessoa normal, né? O descondicionamento físico também de um atleta é muito mais rápido do que de um atleta normal. Então eu acho que esses fatores são
indicadores de não estar colocando ninguém para poder lutar agora, nesse momento está colocando, ou até um pouco mais, né? Eu acho que para acontecer um evento e ser justo com todo mundo, se no final de abril o mundo todo decidisse que já poderíamos voltar à vida normal, né? Os atletas precisariam aí de um tempo de 8 semanas, 6 semanas para estarem prontos para um combate, né? Então, eu acho que não seria justo com os atletas e eu estaria com a minha equipe de trabalho pensando de que maneira eu conseguiria manter esse atleta ativo e mentalmente motivado. Eu, particularmente, não me precipitaria. Eu acho que, às vezes, Deus me livre, mas um revés pode gerar uma publicidade negativa que pode ser muito ruim. E, às vezes, se acontece algum problema, se alguém se contamina durante um evento ou alguma coisa do gênero, a publicidade, às vezes, pode ter um efeito muito ruim. De novo, é muito fácil falar aqui do meu lugar. Eu acho que a gente não tem como ignorar a opinião das autoridades, principalmente das autoridades de saúde. Então eu teria uma atitude mais precavida, tomaria meu tempo. Agora, a gente tem que confiar e acreditar que eles sabem o que estão fazendo e vão fazê-lo na hora certa, quando for possível. Bom, deu pra perceber que é uma fase muito difícil não só para os atletas, mas para todo mundo que vive de lutas também, né? E outras pessoas, claro, é uma época que todo mundo tá sendo afetado, mas eu quis saber um pouquinho mais sobre pessoas que trabalham diariamente com luta e não são atletas, para falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. E no próximo vídeo a gente vai falar com mais 3 pessoas super influentes aí da área das lutas. O Diego Lima, que é manager e head coach da Chutebox, e 2 empresários de atletas, Lucas Lúticos e Alex Davis. Então não percam esse próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deem um like se vocês gostaram, comentem aí o que vocês acharam. E não se esqueçam que o Olhar da Luta tá em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo. Vou colocar toda a descrição aí pra vocês das redes sociais do Olhar da Luta, pra vocês ficarem sempre ligados, tá bom? Falou!